Eu sei que ela nunca mais apareceu na minha vida, minha mente novamente. Eu sei que por onde desapareceu, a minha vida muda sempre lenta. E como a lua que dá voltas pelo céu, que mexe tanto com o presente quanto com o ausente. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei que ela nunca mais apareceu na minha vida, minha mente novamente. Eu sei que por onde desapareceu, a minha vida muda sempre lenta. E como a lua que dá voltas pelo céu, que mexe tanto com o presente quanto com o ausente. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei. Eternidade que o amor invada sua casa, coração. Que o amor invada sua casa, coração. Que o amor invada sua casa. Saia, não vaia, não caia na falha que corta tua carne, sangra tudo que você precisa descobrir. Eu sei que ela nunca mais apareceu na minha vida, minha mente novamente. Eu sei que por onde desapareceu, a minha vida muda sempre lentamente. E como a lua que dá voltas pelo céu, que mexe tanto com o presente quanto com o ausente. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Tá me ouvindo? Eu sei. Ela nunca mais apareceu na minha vida, minha mente novamente. Eu sei que por onde desapareceu. E como a lua que dá voltas pelo céu, que mexe tanto com o presente quanto com o ausente. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei. Que o amor invada sua casa, coração. Que o amor invada sua casa, coração. Que o amor saia, não vaia, não caia na navalha. Corta tua carne e sangra tudo o que você precisa descobrir. Rádio na voz delas, uma voz que não se cala. Está começando o programa Elite Rosa. A apresentação: Fabiana Sampaio, empreendedora no ramo da educação, advogada, contadora e mentora de mulheres. Olá, estamos começando então o programa Elite Rosa aqui na Rádio na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Muito prazer, meu nome é Fabiana Sampaio, eu sou também consultora de imagem e também estrategista de marca pessoal, que amo salto rosa e um bom vinho Pinot Noir. Por que Pinot Noir? Porque ele é mais leve, assim como a vida deve ser. Eu espero, meu ouvinte que seja aí também, porque vem homens, entram também no programa, estejam bem. Agora é exatamente meio-dia, estamos iniciando o programa e hoje nós temos uma convidada que vai falar sobre liderança participativa. Uma mulher
uma mulher, gente, maravilhosa, que é a Josefa Borges. A Josi, eu chamo de Josi, né? A Josi, ela é a nossa convidada de hoje, ela é gestora de equipe, ela é embaixadora também do Clube MB, Mulher Brilhante de Barueri, aqui em São Paulo, e ela tem muita experiência como líder de equipe por muitos anos. Ela vai falar um pouquinho da trajetória dela e vai inspirar você, mulher empreendedora que está aqui no programa, a trabalhar a sua liderança, até porque você está à frente do seu negócio e nós sabemos o quanto é importante a nossa liderança. Tudo bem, Josi? Como você está? O áudio. Josi, seu áudio. Aí. Boa tarde, pessoal, tudo Aí. bem? Estão me ouvindo? Sim, tá tudo certo. Primeiramente, quero agradecer pelo convite, Fabi, obrigada. Muito bom estar aqui participando desse momento especial e poder contribuir com cada uma das pessoas que estão ouvindo agora, com cada um dos ouvintes, né? Dizer que é uma honra também, né? Você falar, sou sua maior fã, né? Tanto que foi a paixão à primeira vista, nossa relação. Verdade, né, Josi? Verdade. E é uma pessoa que contribui muito e eu espero também poder contribuir. Quero agradecer também, especialmente, né, o meu primeiro líder. Eu acho que quando a gente fala de liderança, Sim. a gente lembra de quem foi a primeira referência de liderança para você. Né? Eu era estagiária quando uma pessoa entrou na minha vida e me mostrou que era realmente um caminho, que é realmente o exemplo que o líder tem que ter, né? Direcionar o caminho. E foi toda a minha trajetória, foi através de uma pessoa que se colocou como líder na minha vida, e aí fez com que eu me desenvolvesse enquanto profissional, não só como profissional, mas me ajudou também, e vários outros líderes que participavam do meu trajeto profissional. E eu vejo que a importância de uma liderança na vida de uma pessoa, né? E quando a gente fala no empreendedorismo, você é líder de si mesmo. Exato. Né? Exatamente. Aí, começa por você, né? Exatamente. Se você não tem isso muito forte, é importante que você desenvolva. E a liderança, ela é uma liderança desenvolvida. Todos os tipos de lideranças, elas podem ser desenvolvidas. E aí você escolhe qual tipo de gestor, de líder que você quer ser. É legal isso que você falou, Josi, porque eu também lembrei da primeira pessoa que foi o meu líder, né, gestor e tal, porque a gente aprende muito, né? E a gente aprende muito com essas pessoas, principalmente, porque eu também comecei como estagiária, né? Inclusive, foi numa faculdade, eu comecei como estagiária numa secretaria e meu líder era o diretor da faculdade. Então, assim, é muito legal você tocar nesse assunto, porque a gente começa a pensar em todas as pessoas que passaram pela nossa vida e que foram nossos líderes também, né? Hoje, você é líder de equipe, você tem uma equipe grande, mas você já foi liderada também, né? E você tem também seus superiores ali, né? Que também vão contribuir bastante com a sua trajetória, não é mesmo? Então, isso faz a gente refletir também sobre as pessoas que foram líderes nossos, principalmente quando a gente começou, e que a gente tem que honrar essas pessoas, né? Porque cada pessoa que passa pela nossa vida, ela deixa um pouquinho de aprendizado que seja, a gente acaba lembrando dela. E, Josi, eu queria começar perguntando para você, como que você definiria a liderança participativa? E como você acha que é importante para essas mulheres empreendedoras que estão aqui ter essa liderança participativa? A liderança participativa, ela é uma linha muito tênue. E a gente tem que ter esse cuidado. Porque quando você tem uma liderança que você entende que é participativa, mas, na verdade, todo mundo lidera, é um caminho bem arriscado. A liderança participativa é aquele local onde todos da equipe, eles são colaboradores e fazem parte do contexto da tomada de decisão. Sim. Porém, existe um líder. E esse líder, ele faz o quê? Ele faz com que essas pessoas, elas tenham a autorresponsabilidade de não só colocar tudo na responsabilidade do líder. Porque quando tudo fica na responsabilidade do líder, a equipe, ela não se desenvolve na velocidade que, se o líder conseguir fazer com que essa liderança participativa aconteça, ele faz com que o crescimento dessa equipe seja um pouco mais rápido. Quando um líder, ele dá essa liberdade para os membros, olha, isso aqui você poderia ter tomado essa decisão,
Ah, mas eu poderia, chefe? Sim, você poderia. Isso aqui você poderia ter feito assim, assim, assim. Aí, na próxima oportunidade, a pessoa já vai pensar, como que eu posso, qual seria a minha responsabilidade, qual seria o ato que eu posso fazer neste evento aqui, para que eu consiga ter uma resposta, uma velocidade para que no envolvimento total, tanto falando de equipe quanto do seu negócio, as coisas aconteçam. Porque às vezes a gente fica muito dependendo do outro. E a dependência do outro, ela é bem arriscada. Então, como que eu posso definir a liderança participativa? É a liderança em que todos contribuem para essa contribuição do resultado, porém o líder não deixa de ser o líder. Ele continua sendo aquela pessoa principal. Né? E aí eu gero essa autorresponsabilidade na equipe. E quais seriam as estratégias, Josi, então, para que haja essa liderança participativa dentro de uma empresa, nessa cultura de participação e colaboração dentro de uma empresa, dentro de um negócio? Quais seriam essas estratégias? Porque a gente percebe que muitas vezes, eu falo porque eu também já fui líder de equipe, e eu vejo que tem pessoas que elas são participativas, já é muito dessa pessoa participar, da opinião, né? Tem essa postura realmente de falar. E tem pessoas que não. Elas só realmente esperam e o que você pedir para ela fazer, ela vai fazer e tá tudo bem. Existem esses perfis, né? Mas como criar essas estratégias para que as pessoas possam participar, entender que ali a contribuição dela é importante, que ela não está ali tudo bem para fazer apenas, mas também falar quando tiver alguma coisa que precisa ser dita e tal, porque tudo isso envolve tanto para o crescimento da empresa, do negócio, do líder e para o crescimento dela também. Eu vou aproveitar até a sua fala. Cada um tem um papel e cada um também tem uma habilidade. Nem todo mundo tem habilidade no falar. Tem gente que é mais analítico, de ali pensar e ver os números. Só que é necessário que o líder ele tenha essa percepção de causar o engajamento total da equipe. Porque todo mundo tem uma forma de contribuir. E aí, muitas vezes, aquela pessoa, ela quer falar, mas ela não se permite falar em ambientes que ela não se sente segura. Isso. Então, ela vai achar que não, mas o líder vai, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Dentro da minha estrutura, eu tenho técnicos, eu tenho assistentes, tenho gerentes, e aí vem a minha posição de gestão. Se eu não der a liberdade para o meu técnico construir, se eu for ficar sempre falando assim, não, mas quem tem que tomar essa decisão é o gerente. E aí, todas as vezes que o meu assistente quiser me também dar uma sugestão de algo, de melhoria, uma possibilidade de melhoria, e também tomar uma decisão para uma coisa que precisa ser feita de imediato, ele vai sempre achar que ele precisa ter o meu aval para que ele faça. Então, quando a gente não tem essa eu acho que a maior responsabilidade é você não ser tão centralizador. Se você centralizar tudo em você, a equipe vai sempre achar que tudo vai depender de você. Então, você vai precisar ter que autorizar. É ligar uma tomada no lugar diferente. Eu tenho que pedir autorização do fulano. Será que o fulano vai aceitar? Claro que quando toda a equipe ela está engajada e motivada, ela vai entender todo o processo sistêmico, e claro, né, vai ter coisas que a visão do líder é diferente, então vai ter coisas que a pessoa vai falar, eu fiz isso aqui, o que você achou? E aí o líder vai falar, nossa, muito legal, parabéns, bacana a sua atitude, mas o que você acha se a gente fizesse assim? Então, você viu que o negócio não foi tão bem alinhado, mas você não desvalidou, você deu uma sugestão, podemos melhorar um pouquinho mais com isso aqui? O que você acha? E aí você traz aquela pessoa, que a decisão continua sendo dela, não é sua. Você sugeriu, mas, claro, que a decisão continua sendo dela. Então, eu faço com que essa pessoa ela venha participar, ela esteja envolvida, e ela com certeza vai se sentir muito mais produtiva naquele processo. Então, não mais naquela situação, aquela pessoa não vai mais cometer aquele mesmo processo. Ela vai já ter uma maturidade maior profissional para lidar com esse tipo de processo. E aí ela vai tendo essa assunção cada vez maior, porque ela entende que ela tem a confiança, né, do gestor, do líder, para que ela possa fazer aquilo. O que acontece muito nas nossas estruturas é que a pessoa fica muito na dependência. Então, essa dependência, ela causa o quê? Ela causa desmotivação, ela causa dispersão da equipe, ela acaba o individualismo,
né? A gente não vê uma equipe coesa, a gente vê uma equipe Sim. individualizada, que não é equipe, né? Pessoas, indivíduos, cada um fazendo o seu papel. E aí, quando você vê uma equipe que está enganjada, que se preocupa com o outro, se preocupa que, fulano, você fez a sua pausa? Você bebeu água hoje? Cara, bebe água, é importante beber água. São coisas simples, mas você consegue ver a sinergia na equipe, porque não é um querendo derrubar o outro, é um querendo puxar o outro. É diferente. Sim. A gente tem essa estrutura melhorada, né? A melhoria dessa estrutura com a equipe mais motivada e mais enganjada. O que você falou foi interessante, porque a importância de você estar num ambiente seguro, né? Que é a questão da segurança psicológica dentro daquele ambiente. De eu poder falar, de eu poder me expressar, e eu também não ser criticada, principalmente pelos colegas e pelo gestor. Porque aí, claro, eu tenho que criar um ambiente, realmente, de que todos possam falar, né? Porque às vezes a pessoa tem medo de falar porque ela tem medo de ser criticada, ser julgada, não é? Vou dar um exemplo. Quando eu trabalhava... e eu cheguei a trabalhar em várias empresas, inclusive na área do agronegócio, e eu lembro que eu tinha um líder que ele falava assim, eu tinha muita, naquela época eu era analista, né? E eu tinha muito essa coisa de, eu queria fazer muito, eu sempre gostei de ter muita autonomia, mas ao mesmo tempo eu sempre fui uma pessoa que gostava de respeitar a hierarquia, né? Respeitava muito isso, então eu não, se a pessoa não desse a liberdade, eu não faria, porque eu sempre fui muito de respeitar isso. E aí, eu lembro que uma vez eu tinha uma decisão para tomar, meu gestor, acho que não, se eu não me engano, acho que foi isso, ele não estava eu tinha viajado, algo assim, e eu, por esse receio de, nossa, será que eu faço, será que eu não faço, se der, né, acabei não fazendo. E aí, depois eu fui falar com ele falou assim para mim, Fabiana, eu te dou, né, a liberdade de tomar a decisão e errar, mas o que eu não quero é que você trave e não faça. Né? Então, assim, naquele momento eu falei, nossa, ele me deu essa liberdade, que antes talvez a comunicação não estivesse alinhada, mas eu tinha receio de se eu fizer e der problema, né? E aí ele não estava aqui para autorizar, é algo do tipo, mas ele me deu esse aval, ele disse assim, você como analista, você tem, né, a consciência para entender até que ponto você pode ir e se qual é essa decisão que você tomar, o que problema vai trazer. Você consegue. Ele falou assim, você consegue medir isso. Se der errado, que problema vai trazer? Vai ser algo que não vai ter como resolver? Não é? Aí eu falei assim, não, se der errado, eu sei que tem como resolver, então faz. Agora, se for algo que você vai tomar uma decisão que vai implicar em algo, que vai ser algo grave, por exemplo, você não vai conseguir resolver, aí você pesa. Então, você tem que pesar na balança, mas você precisa tomar decisão, porque você é uma analista. Aí tem essa questão de hierarquia também, né? De organograma, do que você pode e o que você não pode. Mas dentro de uma organização, e você, mulher empreendedora que está nos ouvindo, você que, de repente, ainda não tem equipe, mas vai ter com certeza, é você entender essa questão de você dar essa segurança para a tua equipe, de até onde ela pode ir, que eu acho que aí, Josi, entra a questão dos acordos, né? Os valores inegociáveis, aquilo que faz sentido, que não faz, até que ponto você pode ir, até que ponto eu te dou essa liberdade para fazer. Eu acho que a questão da comunicação e essa clareza dentro da equipe, né, Josi? O que você acha? Enquanto você falava, eu pensei em duas palavras, né, que é o te dar autonomia, e aí é um risco muito grande. Sim, quando eu autonomia, eu falo, olha só, Fabi, você tem autonomia, você está no nível que você já tem autonomia para tomar essas decisões. E não te preocupa, se responsabilize, né? Eu tenho sempre essa fala comigo, você é responsável por tudo aquilo que você faz. Exatamente. A gente é identificado geralmente por a sua assinatura, vale milhões. O que você faz na sua assinatura, você é responsável. Só que o líder, ele vai validar ou não a decisão que aquela pessoa tomou. Né? E muitas vezes o líder fala, olha, eu vou te dar autonomia e não se preocupa, se der errado, eu não vou não vai haver punição. Eu vou validar e a gente resolve os problemas, fica tranquilo. Então, quando o líder ele passa essa segurança para o colaborador, então, com certeza, o colaborador ele vai ter uma resposta para fazer maior. Ele não vai ficar nessa dependência.
é óbvio, ele nunca, né, vai tomar uma decisão sabendo que está errado, porque ele tem essa responsabilidade, sim. ele está envolvido num processo que ele se sente autorresponsável pelas decisões tomadas dentro desse ambiente de trabalho, né, e a gente levando isso também para uma empreendedora, ela começa a se desenvolver já entendendo que um dia ela vai ter uma equipe grande. Sim, Ela já tem que ter esse mindset, né? Pensando, como que eu vou fazer com a minha estrutura, eu já vou criar processos para que quando isso aqui aconteça, eu vá delegar que isso aqui vai ser o papel disso, eu posso colocar alguma pessoa para cuidar desse processo, alguém para cuidar dessa demanda, e juntos nós vamos conseguir nivelar os processos. Mas sempre pensando, a autonomia, ela vai existir, e aí tem a questão da confiança. Porque se o líder não confia, né? Eu tenho muitos exemplos de pessoas que não conseguiram desenvolver suas equipes porque pediram para a pessoa fazer, mas ficava o tempo inteiro ali vendo se a pessoa fez. Não, me dá aqui que eu faço, que eu acho que eu vou fazer, porque se eu não fizer, vou perder o prazo, nananana. Então, você precisa dar essa confiança para a pessoa. E, claro, eu sempre digo, né? Você é o gestor. Então, não se perca nesse processo. A responsabilidade é sua. Você é o líder. E se o fulano ou se a fulana está errando, a responsabilidade é sua treinar fulano e a fulana. São seus colaboradores. Essas pessoas, elas precisam de você. Você tem que sempre olhar para ela com olhar de cuidado. Né? Quando você olha com esse olhar de cuidado, né, de aprendizado, de mostrar o caminho, né, vamos fazer uma analogia aqui, quando você tem uma pessoa que está numa fase da infância, tem muitas coisas que uma criança ainda não sabe, certo? Então, uma criança é um empregado que começou a entrar num processo novo. E aí a gente tem um adulto, que já é o líder, que é considerado um adulto por toda a bagagem que ele tem. Eu não preciso ensinar aos poucos e dar essa liberdade para essa criança aí, porque se ela ficar na minha dependência, ela vai ser uma criança dependente. É da mesma forma dentro de um ambiente corporativo, dentro do ambiente comercial. A gente tem que ter esse olhar, né? Tanto eu vou entregar e eu vou confiar. E claro, eu vou entregar, eu vou confiar, mas eu vou conferir, porque eu preciso também fazer. Confio, mas confio, mas confira. Exatamente. E Josi, o que você falou aí dessa analogia, eu lembro que quando eu cheguei de liderar uma equipe o máximo de pessoas que eu liderei numa equipe, assim, pensando em corporativo, foi acho que 12 a 13 pessoas, se eu não me engano. E na minha equipe, tinha pessoas, assim, tanto de gerações diferentes, né? Quanto também de níveis de conhecimento diferente, no sentido de um sabe mais, outro está começando, então eu tinha aprendizes, eu tinha estagiários, aí eu tinha assistentes, que são aqueles que já estão começando a caminhar já, e os analistas, que é aquele que sabe realmente o que está fazendo ali, e ele entende o que ele entrega, ele é a pessoa que, como eu disse, né, no meu exemplo, eu era analista, então, assim, o nível de conhecimento, de tomada de decisão já é algo que é muito do cargo ali. E eu falava assim, que a criança, né, ou seja, a criança no processo ali, pensando nisso, seria o aprendiz ou o estagiário, porque ele estava começando, então a gente tem que olhar para tudo que ele faz. Porque ele está ali nesse processo de aprendizagem, tem muita coisa que ele não sabe fazer, então cair, às vezes, aprendizes que ele nunca tinha trabalhado. Acredito que você deva ter tido vários aprendizes, ou tem aprendizes que, às vezes, nunca trabalhou. E aí você precisa dar o direcionamento, às vezes, você tem que pegar na mão, porque ele não sabe fazer. Ou então, direcionar alguém que vai fazer isso dentro da equipe. Aí eu falava que vinham os adolescentes. Os adolescentes eram o pessoal ali que já são os assistentes, auxiliares, que já têm um conhecimento, já sabe como que a empresa funciona, já entende um pouco dos processos. Então, você coloca a coisa na mão dele, ele faz, mas você, mesmo assim, você tem que conferir. Porque você vai precisar pegar na mão, mas você confere porque ele ainda tem muitas dúvidas e tal. E aí os analistas já seriam os adultos, né? Aqueles que tomam a decisão, já sabem o que fazem, já entregam muitas vezes pela confiança e sabendo o quanto aquela pessoa entende do cargo dela. Por exemplo, você precisa passar um relatório para um gestor, para um diretor, você nem olha, você fala, olha, passa aquele relatório e vai na fé, vai com paz que o negócio vai dar certo, porque você sabe que a pessoa tem conhecimento.
ali. Então, ela é dona daquele processo, ela sabe, ela conhece, e muitas vezes um processo que ela conhece até mais que você, que é a gestora da equipe, porque às vezes ela sabe fazer ali, para você vem só a informação. E aí é você entender que na tua equipe vai ter essas diferenças. A gente não pode cobrar a mesma coisa de um analista que você cobra de um aprendiz. E esse discernimento a gente precisa ter, porque você, mulher que está nos ouvindo, que é empreendedora, você vai ter esses níveis de conhecimento dentro da equipe. E olha, independente de qualquer coisa, você é dona do negócio, você é líder da equipe, da tua empresa. Você precisa entender de gente. Eu acho que o primordial, né, Josi? Primordial. Eu falo que eu comecei a entender muito bem essas coisas depois que eu entendi. Eu falei, gente, se eu não começar, primeiro, me autoconhecer, entender quais são os meus limites, as minhas falhas, aquilo que eu preciso desenvolver, como é que eu vou desenvolver outras pessoas se eu não consigo nem olhar para mim, que é aí que você falou, Josi, que é a liderança de si mesma, né? Para depois você liderar outras pessoas. Então, isso é muito, muito, muito importante no processo de empreendedorismo, não é? E dentro desse ecossistema, né, Fabi, a gente pode observar que muitas vezes tem pessoas que acabam contratando pessoas e nunca consegue achar a pessoa ideal para ajudar no seu negócio, né? Eu estou falando dentro de uma estrutura mesmo de um empreendedor. É porque muitas vezes esse lado não foi desenvolvido, né? Esse lado de pessoas, porque as pessoas elas não sabem as coisas, tudo do seu negócio. O seu negócio, quem domina é você. O seu processo é você que domina. E aí, claro que vai ter pessoa que não vai se encaixar mesmo com a cultura, com todo o ambiente do teu ecossistema. Porém, é importante que uma vez eu tive um líder e ele falou para mim uma coisa. Para mim, a coisa mais importante que existe dentro do meu ambiente de trabalho são as pessoas. Né? E eu nunca esqueci isso dele. Ele falou, e aí, na época que eu entrei, ele perguntou: o que você vai ser? Eu falei: eu quero sentar na maior cadeira dessa empresa. Ele falou: gostei de você por isso, porque você já não está pensando em eu vou sentar no primeiro espaço e vou ficar ali, vou me acomodar. E claro que não foi numa situação assim, eu quero a maior cadeira. Foi que eu falei para ele: eu jamais vou ser uma pessoa que vou ficar aqui e não vou querer aprender todo o processo. Quero ter essa visão. E vai ter pessoas que vai chegar naquele ambiente, naquela empresa, naquele local, e vai ser contratado, por exemplo, para ser o seu caixa. E aí, aquela pessoa ela vai ter uma mentalidade dela ser um caixa. Mas se você conseguir desenvolver um olhar sistêmico para todo o seu produto, para que essa pessoa não fique só dependendo de você, essa pessoa pode ser um futuro gerente seu. Exatamente. Né? Então, se você cuida daquele profissional, entendendo que essa pessoa ela pode conhecer todos os processos, né, e dominar alguns processos que pode, por exemplo, vir a ser um líder seu, você desenvolve os seus líderes, porque muitas vezes vão procurar uma pessoa no mercado que não vai ter o mesmo comportamento da cultura da sua empresa. Exatamente. Então, assim, eu acho que devido ao fato de eu ter sido estagiária, eu sempre olho nessa cadeia, sempre a pessoa quando ela chegou, se ela tiver uma pessoa que direciona, essa pessoa com certeza ela vai crescer. Então, eu tenho um pensamento seguinte: se você desenvolve essa pessoa para que ela tenha o mesmo olhar que você, vai ter momentos em que você não vai estar naquele local, mas a pessoa vai entender que, olha, a Fabiana não iria fazer assim. A Fabiana pensaria assim. Eu acho que talvez a gente possa melhorar assim, porque aí vai o poder da criatividade, a gente dá essa liberdade para a pessoa. Mas como é a cultura da sua empresa, a pessoa já vai saber que aquilo ali não é uma coisa que está dentro dos valores da sua empresa. Exatamente. É incrível isso, né? É incrível. Agora é 12h24, a gente vai então para o nosso primeiro bloco e a gente já volta e a gente vai dar continuidade nesse bate-papo aqui. Não saia daí. Programa Elite Rosa, para mulheres que decidem. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope
in these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence, baby. Let me go. I was still a child, didn't get the chance to be what around. I had to choose what I chose to do. So go easy on me. There ain't no room for things to change when we are both so deeply stuck in our ways. You can't deny how hard I tried. I trained 2 hours to put you both first, but don't we love me, baby? I was still a child, didn't get the chance to feel to choose what I chose to do. So go easy on me. And I stars, but I know right now it probably doesn't even show. No, I was still a child. I didn't get the chance to feel. I had no time to choose what I chose to do. So go easy on me. Você está ouvindo o programa Elite Rosa, com Fabiana Sampaio. Dans mon esprit tout divers, je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard amoureux. Je ne veux que ton âme divagant sur ma peau, une fleur, une femme dans ton cœur, Roméo. Je ne suis que ton ombre, le souffle lancinant de nos corps dans le sombre, animés lentement. Je pleure des larmes qui coulent de mes jours, je ne pense à toi que quand le jour sombre, que ça bat sur moi mes tristes démons dans l'abîme sans fond. Aime-moi jusqu'à ce que les roses fanent, que nos âmes sombrent dans les limbes profondes. De danser. Je résonne en baiser le long de ta poitrine, perdu dans l'avalanche d'un cœur égaré. Qui es-tu?
Où es-tu? Par les pleurs, par les rires de ton ombre effarée, je résonne en baisers. Dans mon esprit tout divers, je me perds dans tes yeux, je me noie dans les vagues de ton regard amoureux. Je ne veux que ton air divagant sur ma peau, une fleur, une flamme dans ton cœur, Roméo. Je ne suis que ton ombre, le souffle lancinant de nos corps dans le sombre, animés lentement. Elite Rosa, para mulheres que decidem. Olá, então voltamos com o programa Elite Rosa aqui na rádio, na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. E eu estou aqui com a Josefa Borges, a gente está batendo um papo sobre liderança participativa, principalmente para você, mulher empreendedora. E eu quero mandar um abraço para o pessoal que está entrando aqui, Alabama, dos Estados Unidos, São Paulo, capital, Quebec, no Canadá, Califórnia, nos Estados Unidos, Osasco, São Paulo, pessoal da Suécia, Cotia, São Paulo, Belo Horizonte, Lavras, Pitangui, Mateus Leme, de Minas Gerais, Fortaleza, Ceará, e o pessoal de Córdoba, na Argentina. É um prazer ter vocês aqui com a gente nesse bate-papo maravilhoso. Então, você, inclusive, se tiver alguma dúvida, gente, não deixe de participar. Vocês podem mandar mensagem pelo próprio site ou você também mandar mensagem pelo WhatsApp. DDD 31 98308 5976, DDD 31 98308 5976. Então, vamos voltar aqui com o nosso bate-papo. Josi, eu queria saber de você o seguinte, você tem equipes grandes, né? Você já lidera uma equipe grande, e aí eu queria saber de você como você desenvolve lideranças internas dentro da tua equipe, e como você traz essa questão da liderança participativa para essas lideranças internas. Seu áudio. O áudio. Aí. Foi? Foi. Eu acho que, do meu ponto de vista, né, a liderança interna, ela vai ter o perfil dela. Então, a gente tem que ter esse olhar para a pessoa. Porque você não pode impor que aquela pessoa seja do jeito que você quer. Então, é muito importante que você entenda pessoas, que você saiba como aquela pessoa funciona. Porque eu acho muito interessante ter diferentes tipos de liderança na minha equipe. Quando eu tenho essa diversidade, a construção ela é maior e melhor. Quando eu imponho que a pessoa tem que ser de uma forma autoritária, olha, você precisa ser assim, você precisa ser assim, você impede um líder se desenvolver da forma que a essência daquela pessoa, a essência daquela liderança. Nenhuma liderança, nenhum líder vai ser igual. Né? O que você vai fazer é sempre ensinar caminhos, ensinar essa pessoa a dar caminhos. E desenvolver esse líder para ele entender que ele é o responsável pelaquela equipe dele. Né? Então, assim, eu até às vezes falo, um gestor chega em mim e fala,
aconteceu isso, e um exemplo, né? Aí, fulano de tal chegou atrasado, e aí eu falei para ele que tinha que falar com você. Uhum. Porque não dá mais, essa pessoa está sempre chegando atrasada, e aí tá um pouco difícil, porque a gente fica dependendo dessa pessoa, só que, na verdade, dentro dessa estrutura hierárquica, aquela pessoa é uma liderada dessa pessoa que está me comunicando essa informação. Uhum. E aí a primeira pergunta que eu falo é, o que você fez? Uhum. Porque você faz o quê? Com que essa pessoa, ela tenha esse olhar interno, e ela tem essa autorresponsabilidade, né? Por que você está vindo me falar algo sem que você antes tenha olhado e acreditado que dentro de você é um líder e que você poderia ter resolvido isso? A pessoa fala, eu já falei algumas vezes com essa pessoa, e aí agora eu não tenho mais o que falar. E aí é o momento que eu falo, não, se você já falou uma vez e a pessoa não acatou o teu comando, você tem que dar um feedback estruturado para a pessoa. Porque uma coisa é uma conversa, outra coisa Uhum. é persistir no erro. Essa pessoa tem que entender que o líder dela é você. Não é você usar a minha autoridade para a tua fala ser a fala com o teu colaborador. E o Uhum. maior erro que a gente vê nas pessoas ao se desenvolver enquanto líder é usar o líder que está acima dele para tomar na tomada de decisão, que é você que tem que tomar. Então, essa é a tua identidade, é a tua essência como líder. Uhum. Aquele líder que ele é carismático, que todo mundo gosta dele, que as pessoas fazem as coisas por conta dele, vai ter uma facilidade maior. Mas nem todo líder vai ter esse perfil, Sim. né? Vai ter lideranças diversas, mas assim, você foi colocado como líder, muito provavelmente, por muitas habilidades que você desenvolveu, não só a de liderança. Né? Um conjunto de forças fez com que você chegasse até esse local. Então, você tem sim capacidade de chegar nas pessoas e falar com elas sem que eu tenha que falar com essa pessoa. Uhum. Então, eu sempre faço isso. O que eu percebo muito é que as pessoas estão sempre projetando a fala na fala de um superior. Isso é um grande erro. Né? Então, se eu tenho lá um líder que eu preciso desenvolver, eu vou olhar desde o começo os comportamentos dele. Para Sim. ele entender que na ausência ou na presença eu sou o líder. Né? Uhum. Não é porque um exemplo, o presidente está na casa que o diretor vai deixar de tomar as decisões que ele toma, um exemplo. Né? Uhum. Não é porque o proprietário da empresa está ali no local que o líder, o gerente vai ter que agora passar todos os comandos vai ser do proprietário. Não, o líder ele tem que ter essa clareza de que a responsabilidade dessa equipe é dele. Então, sempre ensinando esse nível. E outra coisa, o que eu cobro no nível de um líder, eu não vou cobrar no nível de um assistente. Sim. E, ok, ele é assistente e está em assunção para liderança. Aí eu já converso de uma forma diferente. Você quer? Então eu vou falar com você no formato para que você entenda qual é o formato da liderança. Se você estiver disposto, a gente vai fazer um plano de desenvolvimento pessoal. E aí você entra com o plano de desenvolvimento pessoal dessa pessoa, e aí você vai identificar quais são as forças e quais são as fraquezas desse seu liderado, desse seu colaborador. E é importante que haja essa segurança, uma conversa que o colaborador entenda que essa orientação, ela não é uma punição. E aí, quando você fala, você concorda que existem áreas que precisam ser desenvolvidas, nessas áreas estão muito bem. Para avançar com uma liderança, a gente precisa desenvolver essas áreas. O que você acha? E aí eu volto de novo naquela fala, na participação e na corresponsabilidade. A decisão nunca é só sua. Exatamente. O líder lhe dá a palavra final, né? Mas ele tem a equipe dele ali para ele poder ouvir, para ele poder entender o posicionamento de cada um, mas a palavra final é do líder, né? Exato. E não só a palavra final, mas essa questão da visão sistêmica do processo também é do líder, a responsabilidade dele. Então, quando você vê que um colaborador ele não está exercendo o papel dele de liderança, né, no desenvolvimento ali do que foi colocado naquela função para ele, você tem que chegar e orientar e falar, olha, essa situação aqui, você pode ir nesse caminho. E
vou falar numa questão aqui de uma estrutura de uma loja, né? A Uhum, gente tem lá uma pessoa que atende no balcão uhum, e uma pessoa que fica no caixa. uhum, Dado momento, no caixa não tem ninguém. E no balcão tem 4 clientes para ser atendidos. E aí a uhum. gente tem o gerente que está fazendo lá o papel de fiscalizar, ver toda a questão da estrutura, organização, enfim. E o gerente está ajudando ali também no atendimento, mas ele vê que tem um funcionário ocioso. Uhum, Só que quando um gerente ele tem a visão dele sistêmica para o processo, o que ele vai fazer? Fulano de tal, você pode me ajudar com tal coisa aqui? Não é o seu papel. sim. Mas nesse momento está ocioso, então a gente tem que criar equipes multifuncionais. A gente não Uhum, pode criar equipe multisserviço. Quando você uhum, cria uma equipe multisserviço, você gera ociosidade e você gera prejuízo para sua empresa. Então você precisa ter esse olhar sistêmico para o processo. E quando sim, você está desenvolvendo um líder que vai ficar no seu local, você também faz com que esse líder tenha esse mesmo olhar. E o que eu sim. penso é, eu não posso impor um papel de liderança para cada pessoa. Eu preciso entender que cada um vai ter a sua essência, cada um vai ter a sua forma de liderar, e eu amo estar num ambiente onde as pessoas não têm as mesmas características que as minhas. Uhum, Porque se você está num ambiente que todo mundo é um outro você, vai haver conflitos. sim. É importante que você tenha diversos tipos de líder. Você vai ter um líder que ele é um pouco mais tem um pouco mais de rigidez na fala, que talvez para alguns ambientes ele precise ter aquele perfil. Uhum, Então, isso vai de acordo com a necessidade e o local que você quer colocar aquele colaborador. Mas sempre, a gente não pode esquecer que o líder ele tem que estimular esse comportamento de autonomia de todos envolvidos no processo, independente de ser um líder ou não ser um líder. Essa é a minha visão enquanto liderança uhum, participativa. Quando eu dou autonomia, e eu não estou falando que eu estou causando ingerência. E a sim. gente tem que ter, esses papéis têm que estar muito bem definidos. E a equipe precisa conhecer isso, a sua equipe precisa conhecer isso. Que você trocar uma cadeira de lugar, você não fez ingerência, você talvez olhou uma coisa que outra pessoa não olhava. Uhum, Né? Eu até vou usar um exemplo. Eu pedi para colocar uma parede num local porque existia uma coisa vulnerável dentro de um ambiente que eu estava no trabalho. uhum, E aí chegou um colaborador meu, um técnico, e falou assim: o que você acha da gente usar esse local para fazer tal coisa? Uma coisa que foi muito bacana. E eu olhei para ele, ele falou: lá vou eu dando um pitaco no que eu não precisava dar, né? uhum, Mas assim, ele ainda chegou na minha mesa e falou: vivo dando pitaco para você, né? Eu falei: eu adoro esses pitacos. uhum, Porque a pessoa ela tem que entender que não tem alguns pitacos que você vai ouvir, você vai falar, legal, vamos ver se dá para implantar. Você sabe que uhum, não vai implantar. uhum, Mas você, legal, vamos tentar ver se dá para implantar. E aí, não deu para implantar, você vai falar, essa situação não dá para implantar por isso, por isso, por isso, por isso. E aí você vai explicar para a pessoa que os pontos positivos e os pontos negativos daquilo. Mas é tão bacana quando você deixa essa opção aberta, porque você vai ter, olha, vai acontecer coisas e as pessoas vão colaborar para coisas que você não teve a visão daquilo. Porque uhum. o teu olhar é seu, mas tem um olhar, vários olhares ao seu redor, que eu olhei assim e falei, caramba, eu não tinha pensado nisso. E assim, eu paguei tudo uma questão lá para mudar uma parede, e aquela ideia que aquela pessoa me deu foi tão legal, e o custo seria bem menor, só que eu não tive. Então, quando Uhum, você permite uma conversa de um colaborador, quando você dá essa confiança para as pessoas, com certeza você vai ter pessoas capazes de fazer coisas que você inimagináveis, né? Você realmente. estimula. E aí o líder que está nesse intermediário, ele não se sente ofendido, Uhum, porque ele percebeu que não há uma ingerência, mas assim um espírito colaborativo de equipe. exato, exato. E acho que acredito muito nisso e é isso que a gente tem que pregar dentro das nossas empresas, né? Você, mulher empreendedora que está ouvindo,
é dar essa liberdade, sabendo que, claro, a decisão, a tomada de decisão é sua. Agora é 12h45, nós vamos no nosso próximo intervalo, a gente já volta, então não saia daí. Programa Elite Rosa, para mulheres que decidem. Do not be alarmed, remain calm. Do not attempt to leave the dance floor. The DJ booth is conducting a troubleshoot test of the entire system. I'm one of one. I'm number one. I'm the only one. Don't even waste your time trying to compete with me. No one else in this world can think like me. I'm twisted, I'll contradict it. Keep him addicted. Lies on his lips, I lick it. Stilettos kicking vintage crystal off the bar. Category bad bitch. I'm the bar. Alien superstar. Whip, whip. Practice for this one. Don't ask for time. Need you talking to oh baby. Too classy to be touched. I think I'm all lost. I've seen you. Oh baby. I've seen you in my life. Oh baby. Oh, I've seen you in my life. Unicorn is the uniform you put on. Eyes on you when you perform. Eyes on I when I put on. Mastermind and Hope Couture. Label horse king plaque. I'm so obscure. Masterpiece genius. Grip intravenous. Patty cake on there is Tiffany blue billboards over the ceiling. We don't like playing. Always dreamed of paper planes. I'll have without rodeo, then I come down and take off again. You see pleasure in my glare. Look over my shoulder and you ain't scared. The effects you have on me when you stare. Head on a pillow, hike it in the air. I'm too classy for this world. So I need you talking to me. Oh, baby, too classy to be touched. I think I'm all lost. I've seen you. Oh, baby. I got pearls beneath my legs, lips, my hands, my hips. I got diamonds beneath my thighs. Where his ego will find bliss. Can't find an ocean deep that can compete with its hips. Fire beneath your feet. So unique. Você está ouvindo o programa Elite Rosa, com Fabiana Sampaio. Can't take it back once it's been said in motion. You know I love to rub it in like lotion. If you only pray on Sunday, could you come my way Monday? Cause I like to do things, gotta do this and prove it. If she saw us, she couldn't look away, look away, look away. She'd want to get involved, involved. What the people say, people say, people say, if they listen to the wall, wall. Yeah, sure. I wanna do that, still think. Can't take it back once it's been said in motion. You know I need you for the oxytocin. If you find it hard to swallow, I can loosen up your collar. Cause as long as you're still breathing, don't you even think of
leaving. I kinda wanna go away, go away, go away. People say, if they listen to the wall, the wall, the wall. I can feel some stuff. Programa Elite Rosa, para mulheres que decidem. Olá, voltamos então com o nosso último bloco aqui do programa Elite Rosa, na Rádio Na Voz Delas. Eu quero mandar um abraço para o pessoal que está entrando aqui de Viçosa, Minas Gerais, Sorocaba, São Paulo, pessoal da Argentina e de Santa Luísa, Minas Gerais. É um prazer ter vocês aqui com a gente. A gente já está indo para os finalmente. E eu queria agradecer a Josi pela disponibilidade de estar aqui falando sobre liderança participativa, porque assim, mulheres, quando você está à frente de um negócio, quando você está empreendendo e tudo mais, no primeiro momento, muitas vezes você está sozinha. Por mais que você não tenha contratado ainda pessoas, mas você tem fornecedores, né, prestadores de serviço, que prestam serviço para você, que também são pessoas que de alguma forma você gerencia, porque são serviços ou produtos que elas irão te entregar. Mas a partir do momento que você começa a contratar pessoas, você já está liderando também, né? A gente falou até de você liderar a si mesma primeiro, mas vem a liderança com pessoas. E acima de tudo, é muito importante você entender que você precisa entender de pessoas, independente de qualquer coisa, né? Até para o teu negócio, até porque você tem de pessoas. Então, tudo gira em torno delas. E o quanto isso é importante. E trazendo esse tema sobre liderança participativa é justamente por isso. Quando as pessoas participam, elas têm essa segurança de, eu posso falar, eu posso dar a minha opinião, ela se sente mais pertencente àquilo tudo. Não é só, eu estou ali, mas eu não sei exatamente qual é meu papel ali. Eu sei que eu tenho que fazer, que eu tenho que entregar, mas tem coisas que eu vejo que eu não posso falar, ou de repente não me dão liberdade para isso, e eu acabo não me desenvolvendo também. Então, isso é importante na liderança participativa. E, Josi, eu queria agradecer você pela sua disponibilidade de estar aqui e falar sobre esse tema, você que tem muita experiência na área, queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho e passasse seus contatos, porque eu sei que liderança é algo que você tem muita expertise, para palestras, inclusive, eu acho que a liderança, principalmente para mulheres empreendedoras, é super essencial. Obrigada, Fabi. Eu vou deixar meu Instagram, que é Jo Borges, estilo tudo junto. Lá no meu Instagram eu levo dicas para mulheres que querem atuar no mundo corporativo, pessoas também que têm necessidade de ter uma imagem melhorada, né? E meu papel eu me vejo muito com um propósito na sociedade, né? Eu acho que quando você olha para as pessoas com o olhar de pessoas, né, você vê que existe algo além disso. Né? Então, aqui, o trabalho que eu desenvolvo através do meu Instagram é falar para mulheres, né, para que a sua imagem seja uma imagem que se vende. Né? Então, se você acredita na sua imagem, você vai vender ela. Agora, se você não acredita, então eu faço um trabalho de consultoria de imagem, a Fabiana também é consultora de imagem, né, Fabi? Sim. E a gente tem muito esse viés, né? Eu tenho esse viés de que eu já vi muitas mulheres que acabaram não conseguindo ser promovidas, pessoas que não acabaram sendo promovidas, sim, porque elas não acreditavam nelas, né? E você vê que uma imagem, ela reflete muitas coisas. Então, você precisa ter uma percepção interna da tua imagem pessoal e também, claro, ter uma imagem que se vende, porque a imagem, infelizmente, ela dentro de um ambiente tanto emocional quanto um ambiente físico, ela vai fazer muita diferença. Exatamente.
Eu acho que é isso, né? Ter um pouco de experiência também no mundo corporativo, então agrego isso no valor para as minhas clientes que têm uma visão mais de crescimento profissional, de como crescer dentro de um ambiente de corporativo, e também um olhar para o empreendedorismo, porque você é a dona do seu negócio, né? E se você não se vende, quem é que vai comprar o teu produto? Quem é que vai Exatamente. comprar o seu serviço? Não é isso? Exatamente. E isso, Josi, também transmite na imagem essa imagem de liderança, né? Ou seja, quando a gente fala da consultoria de imagem, aí tem vários pontos que a gente trabalha, mas é você entender se o seu objetivo é passar a imagem de uma mulher que ela sabe realmente onde ela quer chegar, ela sabe realmente o que ela está construindo, ela tem consciência de tudo isso, ela também vai querer passar uma imagem de uma mulher que é líder do teu negócio, líder de si mesma, e isso é transmitido na imagem, no comportamento, na postura, até nos seus movimentos, tudo isso transmite, tudo isso comunica, né? E como bem você falou, se vestir de forma que você, e ter, né, cuidar da tua imagem de forma que você consiga vender aquilo também, porque importa, gente, a imagem, ela transmite muito essa comunicação, e a questão de cuidado, né, a gente está falando de liderança de si mesmo, uma liderança participativa, mas acima de tudo entender que o cuidar de si, né, ou seja, e isso ele acaba ali impactando na imagem, porque também é a forma como a gente se vê, também influencia muito, né, aquela coisa de você acreditar em você, isso vai transmitir na aparência, vai transmitir no seu comportamento, e no seu comportamento, inclusive, de líder, no seu Que você posicionamento reflete, de líder, né? exatamente. Então, veja que os pontos todos se conectam. Eu ser uma líder, né? Pode falar. E a gente não fala de... quando a gente fala de imagem, a gente não fala de roupa cara. De coisas Exatamente. caras, né, Fabi? A gente também tem que ter esse olhar, porque às vezes a empreendedora está começando ali, ela acha, ai meu Deus, eu vou ter que ir numa loja, comprar coisas caras. Não é isso. É saber usar o produto certo, da forma certa. O acessório certo, da forma certa. E é isso que a Fabi falou, é saber vender a sua imagem, não é vender as suas roupas, é a sua imagem. Exatamente. Que é todo o processo, porque a imagem não é só vestimenta, gente. Imagem é um contexto, e as pessoas ficam muito apegadas no processo de uma roupa, um acessório, e não é só sobre isso que a gente fala. Exatamente. E mais do que nunca também entender, eu tenho, nos últimos meses, né, trabalhado muito essa questão, é você realmente ser verdadeira naquilo que você quer passar, né? A gente vê muitos ruídos aí na comunicação, de pessoas, principalmente, que quer passar uma coisa que não é. E, gente, fato é que as pessoas, elas percebem, elas buscam informação, a internet está aí. Se eu falo que eu tenho tantos anos de experiência em tal coisa, ou se eu fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa, tenha como comprovar isso. E se realmente isso aconteceu. Porque as pessoas buscam informação. Às vezes a gente acha que não, mas elas estão buscando, tá? Aquela pessoa que você menos imagina, né? E tá ali tentando extrair informação, mas é porque seja verdadeiro em tudo que você for passar. Porque quando a gente é verdadeiro em tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, que a gente passa, a gente tem essa leveza, né? De estar entregando aquilo que eu sei, que eu entreguei, eu sei aquilo que eu passei. Então, eu não estou gerando ali ruído nem nada. Então, quando a gente está falando aqui de liderança, como eu e a Josi, quando eu falo sobre isso, é porque Josi, ela é líder de equipe grande, né, Josi? Então, ela tem expertise nisso. Eu trabalhei muito tempo na área do corporativo, liderando equipes. Então, eu sei falar por experiência sobre liderança, e a Josi também. E a gente traz isso, claro, nos nossos trabalhos que a gente tem na parte de imagem, porque a mulher, ela quer buscar essa posição de liderança, não deixando de ser quem ela é e sendo verdadeira assim como ela é. Não é mesmo, Josi? Isso aí. Exatamente. É sobre isso. É um contexto, é um 360, é trabalhar seu 360. Exatamente. Então, gente, muito obrigada, Josi. A gente vai terminando, então, o programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Me busquem também lá no Instagram, @FabiSama, e no LinkedIn também, Fabiana Sampaio. E lembre-se, quando as mulheres descobrem que juntas são ainda mais fortes, nada pode pará-las. Então, espero vocês na próxima semana. Um forte abraço e até mais. Tchau, Josi. Obrigada. Tchau, Obrigada, tchau, Fabi. Tchau, Tchau, tchau. pessoal.
Até a próxima semana com o programa Elite Rosa.